O interesse de Deus, queridos, o interesse de Deus é a nossa casa, é a nossa família, absolutamente. Mais do que uma vida específica de sucesso com Deus, não dá para ter sucesso sozinho. Eu confesso que eu tenho dificuldade, às vezes, de cultuar sem a minha esposa do meu lado. Eu sei que a gente tem que ter uma independência, a gente faz, a gente cultua, a gente faz o que tem que fazer, a gente é obreiro, a gente é servo, mas não há como, às vezes, o prazer não ser completo quando a nossa casa, ela não está completa. Quando falta um filho, quando falta um parente, quando falta esposa. E eu quero dizer para você que o objetivo de Deus sempre foi, desde o início da história dos hebreus, desde o primeiro chamado a Deus a Abraão, sempre foi uma história focada na família. Deus não tirou Abraão de um lugar para um lugar deserto, sem sentido, sem coerência, que não fosse um lugar para trabalhar na família. Deus saca ele do meio de um centro idólatra, que era da casa do seu pai, coloca ele no meio do deserto. Veja, Deus prefere o deserto do que um conforto cheio de idolatria. Deus coloca ele num lugar errante, porque num lugar só, Deus vai ter prioridade para falar ao coração, que está passando pela luta. Então Deus faz isso com Abraão, Deus chama ele. Mas Deus não fica aí, porque Deus tem um propósito. Nós acabamos de cantar aqui, através do Mauro Hector, né? É isso ou não? Não é Mauro Hector? Mauro Hector é do Oficina G3, né? Nós cantamos aqui que Deus tem coisas maiores para nós, amém? Quantos creem que Deus ainda tem coisas maiores? Foi assim que Deus fez. Deus chamou Abraão e disse assim: Abraão, eu vou abençoar a tua casa. Quem diz amém? Amém. Diz para o teu irmão aí: é vontade de Deus abençoar a nossa casa. Mas Deus sempre quer mais. Aí depois de 750 anos, mais de 750 anos, Deus faz um mover, chega no tempo de Moisés, diz Moisés: eu estou querendo abençoar mais do que uma família, eu quero abençoar agora uma nação, Moisés. Eu sou um Deus de coisas grandes, eu sou um Deus que quer alcançar essa multidão. Moisés, eu vou te levar esse povo, tu vai ser o libertador desse povo, e tu vai ser a minha referência, e quando eles pedirem para saber quem é que está trabalhando no meio de vocês, diga: eu sou o que sou, disse para vocês que chegou a hora da libertação. Eu sou o que sou. E Deus começa a agir na vida de Moisés, e Moisés agora se transforma no libertador, não abençoando mais uma família, não abençoando mais algumas famílias, mas abençoando agora toda uma nação. Diga comigo: Deus tem prazer na bênção das famílias das nações. Deus quer alcançar as famílias de todas as nações. Veja, o projeto de Deus é grande. Aí de repente passa a história, 1500 anos, passa-se o tempo dos profetas, passa-se o tempo dos juízes, e Deus agora começa a confabular como uma coisa extraordinária, uma coisa grande, cujo Abraão e cujo Moisés não puderam prever e nem visualizar. Abraão ainda conseguiu ver uma constelação de estrelas e disse: eu não entendo isso. E depois de Moisés, 1500 anos, vem um homem de sandálias, entrando em Jerusalém. Agora, não era mais Abraão, não era mais Moisés, mas era agora o Filho de Deus, como disse João. E ele, sendo Deus, encarnou entre os homens e tabernaculou entre os homens, com o objetivo agora, não de alcançar mais uma família, não mais de alcançar a cidade de Santos, não mais com o objetivo de salvar o nosso Brasil, mas agora alcançar todas as famílias da terra, através do seu sangue, através da sua vida. Jesus alcançou, através do seu sacrifício, todas as famílias da terra. O projeto de Deus é grande. E eu estou dentro desse projeto. Quantos estão dentro desse projeto de Deus?
Mas a palavra que eu quero trazer para vocês hoje, nós ouvimos falar sobre Ezequias. O tema desta palavra desta noite é: põe a tua casa em ordem. Poderíamos falar sobre a vida de Ezequias, todo o processo de restauração de Israel. Pastor Samuel Luiz, te amo, querido. E vemos Deus trabalhando na vida de Ezequias, através da sua graça. Ele promove uma restauração em Israel. Durante 7 dias, restaura o templo, restaura a adoração, põe tudo no devido lugar. Estava fora do lugar, ele restaura o culto, a parte interna, externa. Israel estava perdido. A coisa foi tão boa que o projeto era uma festa de uma semana, e ele disse: está muito bom, repete mais uma semana, porque aquilo que é bom deve ser repetido. E por mais 7 dias Israel celebra, mata lá os bois, as ovelhas, celebram, sacrificam e continua um processo de restauração. A Bíblia diz lá em Crônicas, no capítulo 32, que no intervalo desse processo pós-purificação, um grande gigante chamado Senaqueribe, um destruidor de terras, tomador de posses de terra, ele se levantou contra Israel. E você sabe muito bem a história. Ele provoca Israel, ele chega próximo a Israel, ele sitia a cidade de Judá, e eles ficam sem condições de sair, eles ficam acuados, e Ezequias fica preocupado com o resultado daquela situação, e ele vai consultar o Senhor. E quando ele consulta o Senhor através do profeta, vemos que o profeta sai da recâmara real com a palavra de Deus, diz: olha, fica calmo, Deus está conosco, com eles está o braço da carne, mas conosco está o Senhor que guerreia as nossas guerras. E diz a palavra que o povo descansou, o povo descansou nas palavras do rei Ezequias. Enfim, Senaqueribe foi morto. Deus manda um anjo, diga comigo, um anjo. Um anjo só, um anjo, não foi uma legião de anjos, foi um anjo. E esse anjo faz grande matança, mata mais de 180 mil inimigos de Senaqueribe. Senaqueribe foge. Quando chega lá na casa do seu Deus, seus próprios irmãos terminam o trabalho, ele morre lá. Enfim, Ezequias adoece, passa por um processo de doença, busca a Deus novamente para que tivesse um prolongar de dias. Isaías entra novamente em ação. Veja, a história não para. Ele faz um propósito, e a lepra ou a doença ou a chaga que estava sobre ele, que era para a morte, ela é estancada, Deus cura, e logo Ezequias está pronto novamente para viver, e Deus acrescenta mais alguns anos de vida. Mas nós ouvimos, Ezequias não prestou atenção, ou não deu a devida atenção ao que Deus ora havia requerido da sua parte, porque obedecer, queridos, é melhor do que sacrificar. Às vezes você ouve algo da parte do Senhor, e Deus nunca requer de você, entenda isso, Deus nunca vai requerer de você aquilo que você não pode fazer. Deus não vai requerer de você uma loucura que você não é capaz de fazer. Ouça isso, grave isso, grave isso. Deus não vai requerer de você uma loucura. Deus, ele sempre vai pedir de você algo possível, algo que está ao seu alcance, algo que muitas vezes você pode até achar que não pode, mas na força do Senhor, ele vai te ajudar a você a viver uma vida para o seu louvor e para a sua glória. E você vai passar o tempo, e você vai olhar para trás e vai dizer: eu não sei como venci, mas na verdade eu sei, foi o Senhor na minha vida em todo o tempo. E a mensagem que hoje eu tenho aqui, de tantas situações que nós estamos vivendo, estamos hoje vivendo acuados. Eu glorifico a Deus pela igreja hoje que está aqui reunida, amém? Existem hoje igrejas vazias no mundo. Eu nunca vi tanta live sendo feita na internet. Hoje eu estava tentando procurar algumas coisas, live, o mundo inteiro mandando mensagens via live.
O mundo está sendo evangelizado. Eu me lembrei de um versículo lá em Apocalipse que diz assim: e todo olho verá. Eu não sei se essa profecia ela se cumpre nisso, mas eu sei que muitas pessoas, porque grande maioria das pessoas hoje estão ligadas na rede social. E de alguma forma, de cada 10 publicações, 9 eram lives de pessoas do mundo inteiro. Vi indiano pregando evangelho, vi africanos pregando evangelho, um atrás do outro. Eu fui mostrando para a Serena, falei: Serena, vai olhando. E ela falou: puxa vida, e pregações das mais diversas, Bíblia na mão, reverendos, enfim, o sofrimento, olha que coisa difícil de a gente entender. O sofrimento fez com que o evangelho fosse propagado de uma maneira que a gente jamais pensaria que fosse. Quem pode dar amém? Eu sou profeta do caos, viu? Eu não vim aqui para profetizar caos para a tua vida, mas eu quero que você se segure aí no avião, amém? Segura aí, porque o anjo já passou o álcool gel espiritual aqui em todo mundo. Mas senta aí, eu preciso trazer essa palavra para você, porque essa palavra vai falar a tua alma e o teu espírito. Eu não quero amaciar carne para a sua vida, eu não quero aqui trazer promessas das quais não possam ser cumpridas. Se você quer ser uma família abençoada, ouça a palavra que eu tenho para falar para você hoje. Você já ouviu a palavra através do rei Ezequias, agora eu tenho uma outra palavra. Esta é a segunda palavra que eu tenho para a tua vida. E a palavra é esta: Deus vai trabalhar na sua família, muitas vezes, através de situações das quais você não vai entender no começo, mas que depois você vai glorificá-lo pela resposta que você verá e pelas saídas que o Senhor dará à tua vida diante dos teus olhos. E uma das coisas que Deus está fazendo com o mundo é trabalhar através do sofrimento. Você, morador de Santos, você viu o que aconteceu lá no Guarujá. Nunca tivemos uma tragédia tão grande como essa. Eu estive envolvido na campanha, juntamente com diversos pastores, toneladas de roupas, toneladas de alimento, e é pouco para tantos necessitados. Dizem que existem mais de 100 pessoas soterradas naquela barreira. Eu fui lá, o cheiro é um cheiro estranho, azedo. Há uma faixa impedindo o acesso da população. Levamos algumas marmitas, mandamos roupas, mandamos cestas básicas, mas é insuficiente. A tragédia que parecia que iria abalar a cidade, se transformou no maior ato de solidariedade, no maior ato de comunhão das igrejas. Nunca houve nas igrejas uma comunhão tão grande como está havendo no Guarujá. Escute isso. Nunca houve batista com assembleano, com pentecostal. Você nunca viu os católicos, está todo mundo junto, para poder dizer: vamos matar a fome desse povo, não vamos deixar esse povo morrer descamisado, descalçado, vamos vestir, vamos calçar, vamos alimentar, vamos dar abrigo, vamos dar abraço, porque ser um presente que serve nesse mundo é ser algo que seja útil para a sociedade. Porque se você ganha uma camisa que é 3 números a menos do que o seu, você não veste. Pode ser novo, mas é um presente que não serve. A igreja de Jesus, ela tem que ser um projeto que alcança perfeitamente a necessidade da sociedade. Ela tem que matar a fome da sociedade. A sociedade tem fome de tudo que você tem jeito. Fome material, fome espiritual. A igreja de Jesus precisa ser aquilo que Deus nos chamou para ser nesse mundo. E Deus nos chamou para ser luz, então nós vamos ser luz. Deus nos chamou para ser sal, então nós vamos ser sal. Nós vamos fazer a diferença. Nos chamou para fazer a obra, então nós temos que fazer aquilo que Deus nos chamou.
Você pode dar glória a Deus? Porque lidar com Deus é muito fácil. Jesus certa vez encontrou um doutor e o doutor disse para ele assim: olha, Senhor, eu quero saber quem é o meu próximo, e eu conheço a lei, eu sei tudo. Ele: qual é a lei? E ele responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, força e entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele disse: já que você sabe, faz aquilo que você sabe. E quando aquele homem sai diante de Jesus, ele fica com uma pulga atrás da orelha. Ele diz assim: por que ele me perguntou se eu sei e se eu devo fazer? E ele volta: Senhor, eu tenho uma dúvida. Eu sei quem é Deus, me relaciono muito bem com Ele, o amo, mas o meu próximo eu não sei quem é. Eu não sei. Veja, a humanidade hoje, ela é espiritualista, ela é religiosa, ela sabe lidar com Deus, mas ela não sabe o que fazer com o Deus que ela recebeu. O Evangelho chega em mim e morre em mim, a salvação para em mim, e eu, egoísta da maneira como sou, percebo que às vezes o Evangelho foi um Evangelho só criado para a minha vida, e não foi. O Evangelho foi criado para que, após ele chegar na minha vida, ele possa não parar, mas continuar. Ele não termina em mim, ele começa em mim. E ele vai alcançando pessoas, e alcança o irmão, e ele descobre que o Evangelho é para todos, e que o Evangelho é para a salvação de todos os homens. Então ele começa a dizer: recebe o Evangelho, porque ele não para em mim. Então eu começo a entender o que Deus deseja fazer através da minha vida, e através das situações que ocorrem ao nosso redor. João capítulo 16 diz assim: no mundo tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A palavra que eu tenho para dizer para você hoje, que se a família de Jesus que está aqui hoje quer vencer, você precisa compreender alguns tipos de sofrimentos que a sua família vai viver. Alguns tipos de caos que você vai viver. Mas que através desse sofrimento, através desse momento em que você vai viver, você vai descobrir algo maravilhoso, uma pérola maravilhosa para a sua vida. Jesus não disse que no mundo tereis aflições de graça. Ele estava dizendo: o caminho da família, o caminho de alguém que me ama, será um caminho também de dor, será um caminho de adversidade, mas tenham bom ânimo, eu já venci essa dor, eu já venci esse sofrimento. Deus nos chama nesta noite a compreender que apesar de qualquer sofrimento que eu venha viver nesta vida, a minha vida já está em Cristo Jesus. Eu já disse que a minha vida, ela está na mão do Senhor. E ora, se ela está em Cristo, então no momento da adversidade, quando a luta chegar, quando o dia mal se aproximar, eu sei que esta adversidade não me encontrará só, porque eu estou em Cristo. Quem está em Cristo Jesus? Esta foi uma das maiores recomendações do apóstolo Paulo em todas as cartas que ele escreveu. A igreja que está em Cristo Jesus em tal lugar, a igreja que está em Cristo Jesus. Ele sabia que se a igreja estivesse em Cristo, elas poderiam passar por todas as tribulações, mas que elas seriam vencedoras. Sua família vai vencer. Não vai ser mar de rosas, vai ter dificuldades, mas você vai ser vencedor para a glória do nome do Senhor Jesus. O primeiro sofrimento que você precisa vencer como família é o sofrimento advindo original,
que é o sofrimento advindo do pecado. Quando o pecado foi instalado na humanidade, ele degenerou o homem, ele deformou o homem. O homem era um projeto de Deus, perfeito na sua imagem e semelhança. E quando a serpente, enganando homem e mulher, conseguiu ludibriar a visão da família, e o maior perigo que eu vejo hoje, querido, escute isso por favor, ainda que você não concorde comigo, eu não estou aqui para mudar a sua forma de pensar, eu estou falando de algo que eu aprendi na minha vida, e eu tenho visto isso durante os meus 20 anos em que eu tenho ministrado na igreja. O maior perigo que hoje nós temos vivido na sociedade é esse perigo da ansiedade. É o perigo da manipulação do desejo humano, porque o homem sempre será insatisfeito por natureza. Quem pode dizer amém? Alguns disseram, outros não, mas amém. O homem sempre vai querer mais. Se ele tem uma casa, ele quer uma casa melhor. Ele tem um carro, ele quer. Isso é natural. É natural do ser humano, dele superar aquilo que ele tem. Mas existe um perigo muito grande quando você recebe algo da parte de Deus, e aquilo que você recebeu foi Deus que te deu, e você permite com que a ansiedade, ela substitua o coração grato, o coração generoso, o coração que agradeceu a Deus pelo milagre recebido, dizendo: o Senhor me deu, foi bom, mas eu queria mais. A mulher é boa, mas tem seus defeitos. O homem, Senhor, o homem é uma bênção, mas, como diz o outro, é bonitinho, mas é pobre. Você entende? Deus te dá na hora da tua aflição alguém para caminhar com você. Aí de repente você descobre, você cresce na vida, e de repente a ansiedade, você já começa a olhar para as outras pessoas, dizendo: estou independente. Porque o maior perigo da vida de uma família não é o sofrimento em si, é a estabilidade. A estabilidade causa essa sensação de poder. Isso chama-se síndrome do pequeno poder. É quando eu tenho o direito de tomar decisões sem perguntar a alguém. Eu não preciso perguntar para o meu marido o que ele acha. Eu não preciso perguntar para o meu filho o que tem e o que não tem que fazer. Afinal de contas, está na minha mão. Isso é um perigo nos dias atuais, porque eu vejo essa mesma cena lá no Éden. Deus disse para Adão e Eva: eu dou um jardim para vocês. Não foi Adão que foi feito para o jardim, foi o jardim que foi feito para Adão. Foi um presente de Deus à família. Deus fez um lugar de delícias, um lugar extraordinário, cachoeiras, animais, um lugar que ele disse: vive aí, meu irmão, com a tua mulher. É lugar lindo, é a minha presença. Todo dia Deus aparecia lá: Adão, Eva. Quanto tempo levou isso? Eu não sei. A Bíblia não discorre a respeito da era antes do pecado, mas eu tento imaginar a delícia de Eva, olhar para Adão, meu marido, passar os tempos, né? Eles estavam nus, mas eles não percebiam, porque não havia aquela maldade. Eles eram perfeitos um para o outro. Aleluia. Não deixa você perder esse olhar para a tua família, meu irmão. Não perde o olhar da simplicidade. Quando eu casei, meu irmão, eu tinha 75 quilos. Hoje eu estou com 105 e lá vai pedrada. Tem hora que às vezes a gente acha meio bonitinho, né? Põe um gelzinho. Quando abaixa a cabeça, aí vê aquele clarão aqui em cima, tudo aberto. Eu falei: meu Deus, eu estou velho. Aí você diz assim: não sou mais aquele gatinho, mas dentro de mim... Ó, o Sérgio Malandro, né?
Parece por dentro, na minha cabeça, parece que eu sou. Mas quando eu olho para a carcaça, eu estou igual Jacó quando volta lá do Jaboque, puxando a perna. E foi o que aconteceu? Eu falei, rapaz, isso aqui é uma história longa. Ô glória, quem pode dar glória hoje aí, meu irmão? Quem está ouvindo a palavra de Deus aí diz amém? Então diga, não deixa a conversinha da serpente entrar no teu ouvido, querendo descaracterizar aquilo que Deus te deu. Ela é menos. Poxa, você merece alguém melhor. Realmente, eu mereço, mas eu também sou uma porcaria, rapaz. Se tu me conhecesse, quem me atura é essa mulher. Essa mulher é uma bênção, ela que não me merece. Ô glória! Ela é uma bênção. Eu digo que eu tenho uma esposa, estou casado com ela há 21 anos. Eu estava ajoelhado no culto de oração, numa sexta-feira com o pastor Edson. De repente ela entra, eu não vi, né? Ela conta depois. Ela chega e vê aquele rapaz de oração, mas ela não viu que era eu. E eu era só Jesus na causa. Estava ali orando. Aí ela passa, Jesus, eu queria um desse para mim, Senhor. Queria um varão abençoado desse aí, de oração, servo de Deus. Quando o pastor disse assim, vamos levantar. Quando ela levantou, ela foi olhar para o varão, era eu. Ela olhou, meu Deus do céu. Ela falou, Senhor, a oração que eu te mandei, Senhor, reprova ela, não responde essa oração. E eu vejo como se o anjo falou assim, agora já era, já foi a oração, foi carimbada, deliberada, já está na mesa do chefe. Um mês depois nós começamos a conversar e já estamos juntos há 26 anos. 26 anos juntos, para a glória do nome do Senhor. Trouxe a minha filha hoje, está ali. Até alguém olhou assim, nossa, será que é a esposinha trocada dele? Que é assim hoje, né? Camarada trocou mais nova. Não, é minha filha, viu, irmão? Os jovens aí, você se cuida, senão Jeová vai ter com vocês. E tem uma pequenininha, coisa mais linda. É linda, só não vai com a minha cara. É a mãe todinha, acorda de manhã. Quando ela acorda de manhã, ela vai abraçando. Quando ela olha para mim, sai daqui. Ela quer a mãe. Primeiro sofrimento, para eu não me alongar, o primeiro sofrimento, meu irmão, é o sofrimento advindo do pecado. Não deixa o diabo fazer você morder a maçã e você perder a ingenuidade. Amém? A palavra sutil da serpente foi essa: vocês podem ser mais. Conta nada não. Ele disse que não é para comer a maçã. É nada. É que ele sabe que na hora que vocês comerem da maçã, vocês vão ser como ele. Ansiedade. Sabe quando o ser humano quer ser mais do que Deus o fez para ser? Eu me pergunto, qual é o problema da simplicidade, meu irmão? Dá para ser simples e ser gente grande. Toda grandeza ela é revestida de humildade e simplicidade. Você pode ter na tua conta 10 milhões de reais e você ser um cara comum no meio da igreja, porque o dinheiro não muda você. Ser simples, ser abençoador. Você está no meio da galera, você come pipoca, salsicha, cachorro quente, você está lá. Sabe por quê? Porque a grandeza não alterou o teu coração. Você não comeu do fruto. Você está dizendo, a minha vida é a vida que Deus escolheu para eu viver. Vou vivê-la com alegria. Aleluia! Minha casa, minha família, não importa. Não é mais o mesmo, é verdade, não é mais o mesmo. Mas o que importa é aquilo que você vai estar lá diante do Senhor naquele grande dia. Como diz Russell Shedd, todos enfileirados, uns sem braço, outros sem olhos, outros sem pernas, mas todos diante do grande general, batendo em continência. Aleluia! O que você vai dizer diante do Senhor?
Eu não vou demorar, senão... O segundo, eu não trouxe aqui, mas... A segunda situação, o segundo sofrimento, é o sofrimento da contingência. É aquele sofrimento que você não tem controle. Nós estamos vivendo hoje uma pandemia mundial. A gente não sabe hoje aqui se há alguém, cremos que não tenha ninguém. Mas se tiver, a gente vai saber amanhã. É verdade. Por enquanto está todo mundo aqui olhando para o outro. Esses dias eu fui no cinema, teve um camarada que estava com alergia, deu uns 6 espirros. Todo mundo olhando feio, com a vontade de correr ou de expulsar o cara. Irmãos, a gente não sabe. A situação ela pode estar aí. A gente crê na palavra do Senhor sobre a nossa vida, amém? Agora, existem coisas que a gente não tem controle. Eu tenho um irmão que é síndrome de Down, já falei isso para vocês várias vezes, ele tem hoje 53 anos de idade, quando nasceu não andava, até os 7 anos regurgitava, um menino problemático, na década de 60. Hoje o Marcelo já é um homem adulto, servo do Senhor, anda sozinho na rua, batizado com o Espírito Santo e com fogo. Veja, mesmo o sofrimento, quando ele chega de forma contingente, inesperada, eu sei que a minha vida está guardada em Deus, pastor Antônio Carlos. Eu me lembro quando era pequenininho, e eu ouvi falar de um homem que capotou numa Kombi, e que quase morreu. Depois eu comecei a descobrir a história do pastor Antônio Carlos, perdeu o braço. A minha família foi reproduzindo a história dele para a gente. Aqui na Anchieta, eu ouço isso, veja, ele não esperava esse acontecimento na sua vida, mas o sofrimento da contingência veio, mas não veio para matá-lo, trouxe marcas sobre o seu corpo, é verdade, trouxe algumas perdas, mas hoje está aí o pastor Antônio Carlos, enfincado na rocha. O ministério Vida Nova cresceu no Brasil, o nome do Senhor foi glorificado. O sofrimento não veio para matar, veio para solidificar. Há 5 anos atrás, minha esposa chegou para mim e falou assim, eu cheguei para ela e falei assim, minha filha, eu estou com um dinheirinho que eu guardei aqui, eu quero te pagar uma viagem. Os maridos aí, cadê os maridos aí? Ô glória, deixa Deus te usar. Cheguei para ela e falei assim, minha filha, sobrou um dinheirinho aqui, para onde você quer viajar? Só dá para você ir, eu não posso ir. Eu achei que ela ia, tipo, o sonho dela era ir para Paris. Agora acho que estão pagando passagem de graça, né, papai? Só de ida. Para a China. E, gente, ela olha para mim e diz assim, eu quero. Para onde você vai? Eu quero ir para a África. Eu falei, para a África? Eu falei, é para a África. Você não quer me dar? O direito é meu de escolher? É. Então eu quero ir para a África. Fui procurar, na internet conheci o pastor Edson Teixeira. O pastor Edson Teixeira, com todo aquele movimento dele, falei, olha, se você for, vai ter que ir com ele. Se eu não me engano, a Valéria também estava nesse movimento. Eu falei, vai. Ela preparou as coisas dela, tirou o passaporte, a coisa andando direitinho. Quando ela estava embarcando, ela fez um exame. E no exame acusou que ela estava com... como se fosse uma úlcera no intestino grosso, e que já estava num estágio avançado, e o médico disse, olha, não tem como operar. A única forma que você tem de poder, obrigado querido, vai receber dobrado, hein? Galardão. O médico disse, fazendo a quimioterapia, e se fizer a quimioterapia, as chances dos filhos, você já tem filho? Então tá bom, fica com uma só, tá bom. Você não poderá ter mais filhos. Ela disse, não, eu creio num Deus que pode me curar. Eu estou doente. Ela descobriu isso antes da viagem. Eu disse, eu vou viajar mesmo doente, porque eu sei. Se eu morrer lá, você já sabe, já vão me enterrar lá, meu filho, eu já fiz a obra. Mas se Deus me der vida, eu volto. E você vai ver como Deus é grande. Oramos,
a igreja se despediu, foi aquele movimento, né? Missionária vai para a África. Só que a igreja não sabia de todo o problema da situação, somente eu e ela. E aquilo trouxe dor, trouxe sofrimento, a expectativa da morte. E ela passou lá 15 dias na África. Ficamos alguns dias sem comunicação. Quando se comunicava, bem raro, bem difícil. Quando passou os 15 dias, ela no aeroporto, ela olhou para mim. Quando ela olhou, a gente logo veio aquela sensação da saudade. Fui pertinho dela, ela é baixinha, um pouquinho mais fortinha. Ela veio andando. Quando me abraçou, começou a chorar. E disse para mim assim: vamos embora do Brasil. O Brasil não precisa da gente. Vamos para lá. Eu vi um barracão para nós lá. Eu vi uma casa. Eu vi lá. Vamos fazer a obra. Aquele povo precisa da gente. Eu abracei ela, comecei a chorar. Eu falei: minha filha, isso aí é sonho. Não sei se é de Deus, não. Eu chorava, eu dizia: tem igreja aqui, tem tanta coisa, minha filha, aqui no Guarujá. Ela disse: não, vamos embora. Aquilo foi tão forte que naquele dia eu fiquei aéreo, não consegui dormir. 2 meses depois ela voltou ao médico, porque ela estava sentindo algumas dores. Quando o médico fez o exame, o médico disse para ela assim: eu não sei o que aconteceu, sua doença regrediu. Ela regrediu. Eu falei: regrediu, não sei como, você fez algum tratamento? Não, eu estava na África. Mas veja, querido, a visão que ela trouxe de lá foi algo que impactou a gente. Quando ela chegou aqui, fez os exames, e os exames disseram que a dor havia saído e que o tumor tinha regredido. Logo depois, 1 ano depois, quando fez o exame, o tumor já não existia mais. E um dia ela chega em casa e diz assim: meu filho, o que é isso aqui? Ela fez um teste de gravidez e: o que é isso aqui? Eu falei: 2 risquinhos, eu acho que é filho. Eu falei: mas o médico falou que eu estou com endometriose, que aquela enfermidade saiu, mas a endometriose ainda está. A endometriose, que é uma causa comum nas mulheres, em qualquer lugar do corpo, e que fecha tudo. É impossível. Eu falei: não, é possível, Deus que nós servimos é possível. Vamos fazer um segundo exame, fazer o exame de sangue. Descobrimos, estavam grávidos. Querido, não importa qual sofrimento que você passe da contingência, mas veio de graça, não importa, Deus sempre vai gerar vida no lugar da morte. Deus vai abrir a madre da bênção e vai dizer: é do meu jeito, é um impossível para você. Eu vou te abençoar, não é porque você merece, é porque eu sou o Deus da graça. Eu tenho parte com a família, eu cuido das minhas famílias. E você fica: ai Senhor, e o corona, meu irmão? Cuida da tua casa, cuida da tua família, instrui os teus filhos, abraça eles, beija eles, abençoa eles. Minha filha, eu saí de casa agora, estava lá jogando o videogame dela, ela falou: minha filha, eu te abençoo. Eu falei: pai, para de orar, já estou boa. Não importa qual sofrimento que você viva, a minha vida está na mão do Senhor. O apóstolo Paulo disse: se morrer ou viver, prefiro viver do que morrer. Se morrer, ok, lucro. Mas se eu viver, vou viver intensamente, para que o nome dele seja glorificado na minha vida. Tem gente que está mais pronto para morrer do que para viver. Ai, amanhã o corona chegou, morri, já era. Estou sentindo, tem gente que é isso, né? Vai na farmácia, compra todos os álcool gel. Você tem que tomar banho de álcool gel. Meu Deus, veio um mosquito, é o mosquito do coronavírus. E não é, pô. Gente, terceiro sofrimento, e eu termino aqui minha palavra.
Primeiro sofrimento, sofrimento advindo do pecado, não morda a maçã. Segundo, sofrimento advindo da contingência inesperada. Agora, o terceiro sofrimento, querido, é aquele sofrimento quando Jesus chega em Betânia e Lázaro havia morrido. As irmãs de Lázaro estavam derrotadas, assim, em depressão. E Marta chega, obrigado, querido, obrigado. Marta chega, Senhor, se chegasse mais cedo aqui, meu irmão Lázaro não havia morrido. O tecladista já pode vir aqui, ó, tecladista. Se o Senhor estivesse aqui mais cedo, Lázaro não tinha morrido. Jesus disse, olha, ele vai ressuscitar. Jesus demora 4 dias para chegar lá em Betânia. Jesus chega em Betânia, a primeira palavra que Jesus diz à multidão, Jesus vai, chora, é verdade, porque ele amava Lázaro, mas a primeira palavra que ele disse para aquela família, eu quero dizer para você nesta noite, a mesma palavra de Jesus, não adianta ficar chorando pelo morto, não adianta ficar chorando pela situação, Deus está dizendo, tira a pedra, tira a pedra. A ordem do Senhor é essa, não adianta ficar se lutando pelo sofrimento. A luta veio, a perda aconteceu, bateu, roubaram. Não importa qual o sofrimento que você esteja vivendo. Eu sei que quando Lázaro, a pedra é removida, e eles desatam Lázaro vem para fora e todo mundo abraça Lázaro vive. Sabe o que é engraçado? É que Lázaro poderia, eu acho que eu e você faria isso. Estou vivo, me fez viver, vamos ser felizes, vamos viver a vida. Vem aqui, Marta, vem Maria, vamos para casa, vamos celebrar. Não. Sabe o que Lázaro faz? Eu estava morto, ele me ressuscitou. Então a partir de hoje, a minha vida vai ser para o louvor, para a glória do nome dEle. Para onde Ele for, eu também irei. Eu vou entregar, eu vou sofrer todas as angústias do Evangelho, por amor desse homem que me deu a vida. Sua palavra diz lá em Mateus capítulo 5, bem-aventurados que sofrem por amor de mim, porque serão recebidos com palmas. Lázaro diz agora, não vou mais viver a minha vida, vou viver a vida do meu Deus, porque Ele me alcançou, Ele me salvou, porque eu estava morto, e agora revivi. E diz a palavra que os fariseus começaram a procurar Jesus para o matar, e diz lá no capítulo 12, e não procuravam somente Jesus, mas também Lázaro, porque aonde Lázaro estava, era o testemunho vivo do milagre de alguém que havia morrido, mas que agora testificava que estava vivo. Quero profetizar para a tua vida nessa noite. Tem gente que já disse que a tua família já acabou. Você vai lembrar desse culto no teu coração, na tua história. Gente que está passando por crises aqui no casamento, no teu filho. O Senhor está dizendo ao meu coração, esse sofrimento não veio para a morte. E tem gente olhando para vocês achando que a tua família vai morrer e que vai acabar. Mas escute isso hoje, Deus vai trazer livramento para a tua casa. Aleluia. Vai reviver, vai ressuscitar, o poder da ressurreição vai chegar. E quando olharem para a tua casa e vão dizer, pensei que ia acabar, pensei que a gente tinha uma relação, temos nada, a minha vida é de Deus, a partir de hoje eu amo a minha esposa, eu amo os meus filhos, minha casa vai glorificar o nome do Senhor, porque eu não merecia, mas Ele foi lá na tumba onde eu estava, e eu ouvi a sua voz. Eu quero dizer para você, que não importa o sofrimento que você viva, suporte ele. Deus não espera muita força de você, pouca força.
Porque naquele grande dia, quando Ele estiver nos portais celestes, e aquela multidão de gente de roupas brancas, eu quero te ver lá. E Ele vai dizer para você: foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Deus. Quantos estão preparados para viver e colocar a sua família diante do Senhor? Eu sei que a minha família é um milagre de Deus. Quantos aqui têm consciência disso?